Agora, o José Boto, nessa data FIFA, aproveitou aí, entre aspas, o período de folga de jogos e foi até Portugal, curtiu alguns dias com a família, tá certo? Não vejo nenhum problema nisso. E ele retorna entre hoje e amanhã, ou seja, entre quinta e sexta-feira, para dar continuidade à temporada, essa reta final de temporada. Uma temporada que tem tudo para ser muito positiva para o Flamengo, mesmo o Flamengo não estando na Copa do Brasil, mas tem grande chance de ganhar a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. Mas o José Boto, ele tem duas missões aí para tentar resolver ainda esse ano: renovações de contrato. Prioridade, Felipe Luiz, que tem contrato até dezembro desse ano. A ideia da diretoria é estender o vínculo com ele até o fim de 2026, com a possibilidade de mais um ano, ou seja, através de algumas metas que serão estabelecidas caso o Felipe Luiz tope, mas até onde eu sei, o entrave ainda é financeiro e eu não vejo nenhum problema nisso, é algo extremamente natural. O Felipe Luiz é um cara extremamente sério, correto, ele não está enrolando a diretoria, ele apenas está conversando e é isso, faz parte, é uma negociação. A outra situação é do Arrascaeta, é um jogador que tem contrato aí até dezembro de 2027, então, enfim, tem tempo ainda para a diretoria definir, mas a gente sabe que tanto o jogador quanto seu empresário já procuraram o Flamengo em busca de uma renovação de contrato. O Flamengo inicialmente falou não, ainda não é momento, mas agora o Flamengo entende que de fato é sim. Chegou o momento para debater uma renovação de contrato. Até onde eu sei, o combinado entre José Boto e o empresário do jogador é: quando eu voltar, teoricamente, hipoteticamente falando, como se o José Boto tivesse falado para eles, quando eu voltar de Portugal e você, Arrascaeta, voltar da data FIFA, a gente dá continuidade nessas conversas aí, beleza? Beleza, então agora será feito. Isso quer dizer que vai ter a renovação de contrato com certeza? Não. Isso quer dizer que as conversas serão reiniciadas ou retomadas, como quer que você queira entender aí, mas é isso, José Boto ele quer resolver essas duas pendências, digamos assim. E para finalizarmos o nosso vídeo, galera, recentemente eu trouxe a informação que o Flamengo ganhou na CNRD a causa contra o Internacional. O Internacional foi julgado e condenado a pagar ao Flamengo as dívidas. O que o Internacional fez? Recorreu. É do direito deles, eles poderiam recorrer. Mas o que eles fizeram? Esperaram até o último dia, praticamente nas últimas horas, porque foi no último dia, na parte da noite, para ganhar tempo. Eles recorreram. O Flamengo já respondeu. Eu vou ler aqui o que a pessoa me disse. Quer ver? Para vocês verem. Ó, a pessoa me falou assim: o Flamengo respondeu ao recurso. No dia mesmo, o Flamengo respondeu ao recurso, rebatendo todos os argumentos do Internacional. Um dos argumentos que o Flamengo utilizou, que a parte jurídica utilizou, foi: o Internacional a todo momento anuncia que vende atleta, que negocia saídas e que também contrata jogadores. Não faz o menor sentido você contratar jogadores sendo que você tem uma dívida com outro clube brasileiro. Essa é um dos argumentos. E recentemente o Internacional, na verdade ontem, o Internacional acertou a saída de mais um jogador. Trata-se do atacante Ener Valencia. Nesse caso não é uma venda, é uma rescisão amigável, mas até onde eu sei, o Internacional vai economizar aí mais de 2 milhões de euros só de contrato. Isso dá quase 13 milhões de reais. Por que não pega esse dinheiro e paga ao Flamengo? É isso que eu estou falando. Gente, os clubes, eu vejo aí o Fluminense se tornando SAF com todo respeito a opinião de todo mundo. Eu não vejo motivos para o Fluminense se tornar SAF, não está desesperado, não está, entre aspas, acabando, como estava o Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro, que se tornaram SAF em um passado recente. Por que eles não querem fazer a reestruturação financeira que o Flamengo fez em 2013? Porque é difícil. Será que os torcedores estão a fim de apoiar uma situação como essa? Lá na ocasião, muitos torcedores do Flamengo tentaram romper a corda, falando: não dá, tem que ter título, e não é assim. Não é assim. Então, o Internacional, ele pega o dinheiro e faz o quê? Contrata jogador. E aí vai gerando mais contas a pagar. Não vou dizer dívida, porque só se torna dívida quando atrasa o pagamento. No caso do Flamengo, eles têm algumas parcelas em atraso em relação à compra do Thiago Maia. Então, enfim, para mim é um absurdo essa demora.
Eu acho que a CBF deveria fazer algo, acho que a CNRD deveria acelerar esse processo, porque a agilidade em resolver alguns assuntos me chama a atenção, porque eu não tenho a mesma agilidade para resolver esse assunto. No caso do Bruno Henrique, por exemplo, olha a agilidade que eles estão tendo. E por que não tem a mesma agilidade para resolver esse assunto? Vene, você só está falando isso porque é o Flamengo. Não, o Cuiabá, gente. Clube da 2ª divisão. O Atlético Mineiro está fazendo a mesma coisa com o Cuiabá. Eu não acho isso correto. Isso é inadmissível. Se põe no lugar desses clubes. Vamos lá, vamos trazer para uma pessoa física. Você emprestou o dinheiro, tem alguém que te deve. Esse alguém vive falando, não, calma, eu ainda não estou com dinheiro, mas está viajando, está comprando um carro novo, se mudou para um lugar melhor, e você nada de receber, você vai achar correto? Então é simples, é um pouco de empatia, é isso. Se ponha no lugar do Cuiabá, você que argumenta, o Flamengo é rico, não precisa desse dinheiro, por que está chorando? Tá bom, você põe no lugar do Cuiabá, o Cuiabá não precisa? Pois é. E é óbvio que o Flamengo precisa. Com esse dinheiro poderia fazer outras coisas, outras contratações. Em Georgian de Arrascaeta, o jogador foi premiado o melhor jogador do Campeonato Brasileiro no mês de agosto. Todo mês o Brasileirão premia, né, os melhores jogadores. E o Arrascaeta recebeu o prêmio aí de melhor jogador do Campeonato Brasileiro do mês de agosto. Por falar em Campeonato Brasileiro, hoje é dia de Copa do Brasil e o Vasco cometeu aí. O Vasco deu mole, essa é a realidade. Deixou a bola quicando e o administrador das redes sociais do Flamengo foi lá e deu uma zoada. Hoje o Vasco vai enfrentar o Botafogo no Engenhão pela Copa do Brasil. E aí, o Vasco postou assim nas redes sociais, ó: é dia de Vasco pela Copa do Brasil. Por nós, pelos nossos, pelo Vasco. Juntos somos mais fortes. E o Flamengo, sempre que é jogo decisivo, o Flamengo coloca, né? Por nós, pelos nossos, pela taça. E aí o que acontece é nós por nós e pelos nossos. Assim que o Flamengo coloca. E aí o que acontece é o seguinte: o Flamengo foi lá, o perfil oficial do Flamengo foi lá e botou assim, ó: não sei se vocês perceberam, mas tem alguém querendo ser eu, e colocou uma risada no final. É claro que a galera veio embaixo também tirando uma onda, veio dando uma zoada também, porque ficou muito parecido no nós por nós pelos nossos, que o Flamengo sempre coloca nas redes sociais, principalmente em jogos decisivos. Bem complicado. Falar agora sobre Andreas Pereira, porque, cara, esse garoto, ele não cansa de passar vergonha. Pra mim, particularmente, já é uma vergonha ele ter vindo pro Palmeiras. Ah, Flazoeiro, mas o Flamengo não quis ele. Fato. Ele tá desde o começo do ano se forçando, ele tá desde o começo do ano forçando uma barra, se jogando para vir jogar no Flamengo, e o Flamengo não quis. Esse é um ponto. Só que ele foi lá e fechou com o Palmeiras. E assim, o cara ter ido pro Palmeiras, o Lázaro, era jogador do Flamengo, foi emprestado, jogou no Palmeiras. E ninguém falou absolutamente nada. O problema é ele, que já deu uma Libertadores pro Palmeiras jogando pelo Flamengo. Aí ele colocou assim, ó: o que aconteceu no passado, passou. Passou nada, meu compadre. São coisas normais. Provocação de torcida é normal. Eu sou profissional, não fico vendo isso. Estou focado em estar aqui e me adaptar o mais rápido. Não ligo muito para essas coisas. Quero mostrar o meu futebol para a torcida do Palmeiras. Já mostrou. Você já mostrou. A torcida do Palmeiras já te conhece. Você já chega no Palmeiras com status de ídolos. De ídolo. Quero mostrar meu futebol para a torcida do Palmeiras, fazendo gol, dando assistências e conquistando vitórias, que é o mais importante. Qual é, Andrés? Conversa pra boi dormir, cara. Conversa pra boi dormir. Nem pro Palmeiras você queria ir. O Palmeiras fez um esforço danado, porque a Leila tem uma dívida de gratidão com você. Esse é o fato. Mas passando vergonha, o que passou, passou. Conversa. Porque se jogou pra vir pro Flamengo, fez de tudo pra vir pro Flamengo, e o Flamengo não quis. Por isso que foi pro Palmeiras. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar de melhor negócio fechado, porque internamente tem sido muito comemorado esse acerto. Flazoeiro, que acerto? O acerto entre Flamengo e Prefeitura do Rio para a construção do estádio próprio. O negócio é o seguinte, gente: antes, no primeiro contrato, o Flamengo ele tinha um prazo
até 2029 para poder levantar o estádio e inaugurar o estádio. Porém, faz uma semana, 2 semanas mais ou menos, o presidente BAP teve uma reunião junto com o prefeito do Rio de Janeiro e nessa reunião o acordo foi que o Flamengo comprasse o terreno e construísse o estádio no tempo do Flamengo. E por que esse acordo, por que esse acerto está sendo muito comemorado dentro do Flamengo? Vou te explicar. Porque isso livra completamente o Flamengo daquela pressão de ter que construir o estádio. E aí quando você tem um tempo, quando você tem um prazo, é óbvio que para você as coisas vão ser sempre mais caras, é óbvio que para você as coisas vai ser sempre cobrado num valor maior, é óbvio que para você vai ser tudo mais difícil, porque você precisa entregar dentro de um prazo. O Flamengo conseguiu fechar esse que internamente é visto como o melhor negócio, porque livra o Flamengo de uma dívida absurda, livra o Flamengo da possibilidade de virar SAF e o Flamengo ganha a coisa mais importante em uma negociação: tempo. Tempo para construir o estádio, para fazer o estádio dentro da sua possibilidade financeira. O Flamengo agora tem tempo, vai construir dentro da sua possibilidade financeira, primeiro, sem ficar endividado. Isso é muito importante, não ficar endividado. Você vê, o Galo construiu o estádio, endividado. Palmeiras construiu o estádio, endividado. Então, assim, o Flamengo quer construir o estádio, mas não quer ficar endividado como esses outros clubes ficaram. Então o Flamengo fechou esse novo negócio com a prefeitura e dentro do Flamengo a negociação muito bem avaliada, um negócio muito bem avaliado. Há quem diga que foi o melhor negócio que o Flamengo fechou depois da compra do terreno, é claro, mas dar ao Flamengo aí esse tempo necessário para o Flamengo poder fazer o que precisa ser feito. O técnico Felipe Luiz deve ter alguns desfalques, como o Eric Pulgar, que está com quadro de pubalgia. Amanhã, sexta-feira, o Guilherme Varela está com pubalgia. Amanhã, sexta-feira, o Pulgar vai passar por aquela tomografia computadorizada para ver como é que tá a cicatrização ali da cirurgia que ele fez no 5º metatarso. Amanhã também, quem chega de volta ao Rio de Janeiro é Boto, ele que tirou uns dias aí durante a data FIFA, foi para Portugal e a expectativa é que ele chegue amanhã de manhã. Mesmo após o fechamento da janela de transferências, o Flamengo continua atento ao mercado. Jogadores livres de contrato podem assinar a qualquer momento, e é justamente nesse cenário que surge um nome de peso: Christian Eriksen. O meia dinamarquês, de 33 anos, recentemente deixou o Manchester e foi oferecido ao rubro-negro por seus representantes, que buscam um novo destino para o atleta. Sem clube, Eriksen tem como principal meta chegar em boas condições para disputar sua última Copa do Mundo e por isso enxerga a escolha do próximo projeto como decisiva para manter o nível competitivo. A diretoria do Flamengo avalia a situação com cautela e trata como uma oportunidade de mercado, especialmente por se tratar de um jogador de currículo internacional. Felipe Luiz, técnico rubro-negro e profundo conhecedor do futebol europeu, aprecia as características do dinamarquês. Considerado um meia de passe refinado, visão privilegiada e qualidade em bolas paradas, Eriksen poderia agregar equilíbrio a um setor que constantemente exige ajustes no elenco. O ponto de atenção, contudo, vai além da parte técnica. O Flamengo analisa o aspecto financeiro, já que Eriksen sempre atuou com salários elevados na Europa e teria de se adaptar à realidade brasileira. Ainda assim, seu nome empolga a torcida, que vê a possibilidade de contar com um atleta de vasta experiência em Copas do Mundo, Eurocopas e grandes ligas europeias. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Eriksen será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.